Oiê! O tema do nosso vídeo de hoje será as lentes do Evangelho. Quando o paisagista ele vai fazer um projeto, então vamos pensar uma casa de campo que não tem nada na área externa ainda, só um plano gramado, tá? Para ilustrar bem. Então, dentro disso, nós vamos entender com o cliente quais são os desejos e as necessidades do local, de acordo com o orçamento de cada um. Então, vamos fazer o plano de necessidades, né? E entender quais são os sonhos de todo mundo, daquela família. É uma parte muito importante, imprescindível ali, para nós entendermos o que eles sonham com aquela área e o que eles precisam naquela área. Então, na mesma área, nós vamos ter vários elementos, várias outras micro-áreas. Então, pensando, vai ter uma piscina, pode ter uma churrasqueira, um ambiente de estar, um ambiente de convivência próximo a essa churrasqueira. Vamos ter um fogo de chão, por exemplo. Eles amam jogar beach tênis, então vamos ter uma quadra de beach tênis. Então, são vários itens, vários elementos que vão compor essa área externa maior. E quando nós estamos falando do jardim dessa área externa, nós não estamos falando de vários jardins em cada uma dessas áreas. Nós estamos falando de apenas um jardim. Um projeto consistente, ele precisa ter unidade. O jardim, ele é inteiro o mesmo. Ele é pensado do início ao fim. Então, se for uma residência, por exemplo, vai ser da fachada até o fim desse terreno, o mesmo jardim, os mesmos elementos, a composições diferentes, mas com a mesma unidade, pensado integralmente. Não sei se ficou claro para quem não é da área aí, mas o jardim, ele é o mesmo, independentemente, resumindo, de quantas áreas essa casa vai ter ou do tamanho que ela possa ser. Até se for um projeto corporativo que é muito maior, ele vai ser o mesmo jardim, com unidade. Visto isso, vamos ficar com essa unidade, com esse mesmo jardim do começo ao fim em mente e vamos para o versículo base de hoje, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo, não uma parte, não uma coisa, não uma área das nossas vidas, mas tudo para a glória de Deus em unidade, com integridade, o mesmo jardim, do começo ao fim. Na carta de Paulo para a igreja de Corinto, que é um trecho dessa carta que a gente acabou de ler, ele ensina e ele mostra para eles que o evangelho, além de vir para a salvação inicial, ele também é a lente pela qual enxergamos todas as áreas da nossa vida. Paulo ensina isso ali para a igreja de Corinto nessa carta. É a mesma coisa assim como nós estamos sem um óculos de sol, olhando as coisas, a partir do momento que nós colocamos esse óculos de sol, tudo através dele fica diferente. Agora nós temos uma película ali que muda tudo o que nós estamos vendo. Não tem como escolher, estando com óculos, não tem como escolher o que nós vamos ver através do óculos ou o que nós não vamos ver através do óculos. Tudo é diferente se nós estamos com óculos. Todas as áreas das nossas vidas, elas são atingidas. Elas precisam ser atingidas. Nós podemos chamar isso também de cosmovisão bíblica. Não sei quem já ouviu esse termo. Então nós vamos agora ver de maneira prática como que Paulo está ensinando ali através da carta que ele escreve para a igreja de Corinto, a viver através da lente do evangelho, como isso impacta em todas as áreas da nossa vida. Então, um exemplo, relacionamentos. 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor como base de tudo.
Então, Paulo, ele nos mostra ali que os dons e talentos, eles não têm valor se o amor não for a premissa, se não tiver o amor. Então, qual é a lente do evangelho aqui? Não buscar uma vantagem própria, por exemplo, mas viver o amor que Cristo demonstrou. Não viver para a satisfação própria, para auto-benefício, mas viver esse amor que Cristo demonstrou se entregando por nós ali na cruz. Outra coisa que ele ensina nessa carta é sobre família e casamento. 1 Coríntios capítulo 7, ele passa orientações sobre o casamento, sobre a relação conjugal e sobre a solteirice. Então, Paulo, ele aponta que a prioridade é viver para o Senhor. Em qualquer estado civil em que a pessoa se encontre, se ela é solteira, se ela é casada, a prioridade dela, o centro da vida dela, precisa ser viver para o Senhor. Qual é a lente do evangelho aqui? Ver a família como espaço de serviço mútuo e testemunho de Cristo. Então, a família vai ser um ambiente de servir para honrar e glorificar a Deus como um centro, não a família como um fim próprio nela mesma. Outra instrução de Paulo, ali em 1 Coríntios 12 e 14, é o corpo de Cristo e os dons espirituais. Ele nos mostra que a comunidade, que a igreja, ela não é um palco de competição de quem é mais santo, de quem é mais puro ou de quem tem mais dons e talentos, mas de edificação mútua. Porque nós formamos parte do mesmo corpo, um para edificar o outro, um para ajudar o outro, um para complementar o outro. Qual é a lente do evangelho aqui? Usar os dons e os talentos que o Senhor nos deu para servir ao próximo, para complementar o corpo de Cristo, para você entender qual é a função de cada um, qual membro você é dentro desse corpo, para se ajudar em serviço um com o outro. Ele nos ensina também trabalho e vida social no versículo que nós acabamos de ler, que é o nosso versículo base de hoje, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Escolhas cotidianas, comida, negócios, convivência, não importa o que venha a ser, nós devemos refletir Cristo, nós devemos honrar e glorificar Ele através de todas as nossas atividades, através de tudo o que nós possamos vir a fazer. Qual é a lente do evangelho aqui? Trabalhar, consumir e se relacionar não para nós mesmos, não para si mesmo, mas para glorificar a Deus. Algo muito claro na carta de Paulo é a identidade pessoal. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 19 ao 20. Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por alto preço. Ou seja, tudo em nós, integralmente, não pertence a nós mesmos, pertence a Deus. Ele nos comprou por um alto preço. A nossa vida, corpo, mente, espírito, não pertence a nós. Pertencem a Ele, devem honrar e glorificar o nome dEle. A nossa identidade está nele. Quando olhamos para Ele, nós descobrimos quem nós somos, nele. Qual é a lente do evangelho aqui? Ver a si mesmo, nós vermos a nós mesmos como templo do Espírito Santo, separados para o Senhor, não para viver para satisfação própria, mas para viver para Ele. O que fica muito claro aqui para nós, nosso tema de hoje é a lente do Evangelho. Então, o que fica muito claro? Que o Evangelho, ele não é uma parte da nossa vida, mas a lente que reflete toda a nossa vida. O que eu penso, como eu ajo,
como eu me relaciono, como eu uso o meu tempo, os dons e os recursos, porque tudo foi dado por Deus para a honra e glória do nome dele. Nada do que ele me dá me pertence. Então, a partir que eu entendo isso, eu estou com a lente do evangelho vendo todas as outras coisas, eu entendo, tá bom, se o Senhor me deu a possibilidade de viver isso, como eu honro e glorifico o teu nome? Vocês estão entendendo que tudo muda quando eu coloco a lente do evangelho para ver toda a minha vida? O que eu penso já não é mais o que eu penso, é o que ele fala que eu preciso pensar para glorificar o nome dele. O como eu ajo não é mais pelo meu impulso e pela carne ou por, então vamos. Não, é parar. E isso lembra muito o nosso vídeo passado, que na verdade é uma construção, todos eles estão entrelaçados, né? Tudo a palavra de Deus. Mas é como eu ajo, como eu vou fazer as coisas, como Deus me diz que eu preciso me posicionar em relação a essa atitude que eu preciso tomar, a essa decisão que eu preciso tomar. Então, quando eu me relaciono com outra pessoa, não é o que eu acho que precisa ser feito ou falado, alguém vem pedir um conselho para mim, eu acho que você tem que fazer tal coisa. Não. Vamos ver o que a palavra de Deus, o que o Senhor, o que o Espírito Santo nos direciona com base na palavra para essa relação que você está enfrentando. Então, tudo muda, tudo é diferente, porque eu entendo que como eu uso o meu tempo, os dons que ele me deu, os recursos que ele me deu, tudo precisa ser visto pela ótica do reino, pela ótica do evangelho. Qual é a nossa reflexão de hoje, então? Quais as áreas da minha vida eu estou deixando de ver através da lente do evangelho? Vamos nos perguntar, olhar todas as áreas da nossa vida, olhar para a nossa vida. O que eu estou deixando? Os meus recursos, por exemplo? Não, o dinheiro que eu trabalho ganhando é meu, eu trabalhei, eu vou fazer o que eu quiser. Se você está vivendo pela lente do evangelho, não. Deus, como eu honro ao Senhor e glorifico ao Senhor através dos recursos, que nada é meu, tudo vem do Senhor. É o Senhor que está me dando essa possibilidade de ter esse recurso que eu tenho. O que o Senhor quer que eu faça? Quem o Senhor quer que eu abençoe? O que o Senhor quer que eu faça com o recurso que o Senhor me deu? Porque não é meu, é seu. Todas as áreas. Todas as áreas. Vamos pedir para o Espírito Santo nos direcionar quais áreas eu não estou vivendo através da lente do Evangelho. Nós precisamos submeter todas as áreas de nossas vidas ao Senhor. Igual eu falei que para um projeto ter unidade, ele precisa ser o mesmo do começo ao fim. Lembra que nós falamos no começo? É assim que nós devemos encarar a nossa vida com Deus. Não em fragmentos, não como jardins separados, o jardim da piscina, o jardim da churrasqueira, isso vira uma bagunça. Sabe quando você vai num resort, ou você vai numa praça, ou você vai num ambiente público que tem um paisagismo maravilhoso, que é aconchegante, que é acolhedor? Aquilo foi pensado, aquilo tem unidade, aquilo, as escalas, as alturas, os volumes, as texturas, as cores, foram todas pensadas para que elas se encaixem e façam sentido. Quando vai colocando uma coisa que não tem nada a ver aqui, uma coisa que não tem nada a ver ali, uma coisa que não tem nada a ver ali, perde a unidade, perde o sentido. E é assim que nós devemos encarar a nossa vida. Como eu falei, não em fragmentos, mas como um só caráter e posicionamento diante do Senhor. Um só caráter e um posicionamento. Eu não me posiciono de maneiras diferentes em cada área da minha vida. Não, aqui eu vou agir como filho de Deus. Aqui eu não vou nem perguntar. Não, eu tenho o mesmo posicionamento de reino, de filho de Deus, à luz da Bíblia, para todas as áreas da minha vida. O que eu me baseio é no que Deus me ensina, no que Ele
me falou para fazer, não no que eu acho, o meu posicionamento é o mesmo. E o direcionamento dele vai vir para cada área, como eu tenho que agir. Mas o que me norteia é sempre ele, é sempre a mesma coisa. Que isso se reflita em tudo o que nós fazemos. Em tudo o que nós fazemos. É muito bom ter você aqui para juntos refletirmos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família e até semana que vem.